Olá, eu sou Karina Ávila, advogada, e nesse canal eu compartilho conteúdo de direito civil brasileiro. Esse é o terceiro de uma série de vídeos onde eu falei sobre servidões de passagem. Hoje eu vou falar sobre as condições, sobre as hipóteses de extinção das servidões descritas nos artigos 1387 a 1389 do Código Civil. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre as formas de constituição das servidões: declaração expressa, testamento e uso capião. E as regras sobre o exercício dessas servidões, ou seja, uma vez constituídas, quais os direitos e deveres entre os donos dos imóveis, dominante e serviente, quem paga o quê, se pode mudar a servidão de lugar, quais as justificativas possíveis para essas hipóteses, entre outros detalhes que você pode acessar assistindo aos vídeos 1 e 2, que estão aqui nesse canal, e eu vou deixar também o link de acesso aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Sobre as formas de extinção das servidões, vamos iniciar aqui os nossos estudos com a análise do artigo 1387 do Código Civil. Código Civil na mão? Então, o artigo 1387 diz assim: salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. E o que quer dizer isso? Aqui, o Código Civil, ele já descreve duas hipóteses de extinção da servidão. A primeira, a desapropriação, né, que é um ato do poder público. Então, aqui, salvo nas desapropriações, já é a primeira hipótese de extinção da servidão. Então, essas desapropriações, que é um ato do poder público, você pode ver as hipóteses lá na lei própria da desapropriação, né? Na lei 3365 de 41, tá? Você pode pesquisar aí no Google e se inteirar mais sobre desapropriação de imóveis. E a segunda hipótese de extinção das servidões é por cancelamento, que são as hipóteses tratadas lá nos artigos 1388 e 1389 do Código. Mas antes de entrar nesses artigos, a gente não pode deixar de mencionar ali o parágrafo único do 1387, que fala assim: se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Então, o que quer dizer isso? Aqui ele fala sobre a hipótese de hipoteca do prédio dominante, tá? E quando essa hipoteca menciona também a servidão. A servidão vai estar hipotecada e o dono do prédio dominante vai querer cancelar essa servidão. Ele vai precisar do consentimento do credor hipotecário. Vamos ver um exemplo disso. O dono do imóvel dominante, aquele que é favorecido com a servidão, certo? Contraiu uma dívida perante um banco e o banco hipotecou o imóvel dele e a servidão junto, já que a servidão, como nós vimos nos vídeos anteriores, ela é de propriedade do dono do imóvel dominante e fica gravada na matrícula, né? Essa propriedade na matrícula do imóvel serviente, aquele que cede a passagem, tá? Então, você vai entender melhor essa situação se tiver assistido aos vídeos anteriores. Mas voltando aqui no exemplo. Então, o dono do imóvel dominante está lá com o seu imóvel hipotecado, ou seja, no registro desse imóvel existe uma averbação da hipoteca, né, de que existe uma dívida para com esse credor hipotecário, que no caso aqui é o banco, tá? E com isso, esse imóvel não pode ser vendido a terceiros, por exemplo. Tá? Existe um impedimento lá no registro do imóvel, até a garantia, o pagamento dessa dívida, tá? Então, só um parêntese, né? A hipoteca, ela é uma garantia de pagamento de uma dívida, numa descrição bem prática e simples, tá? Para o entendimento de todos. Esse não é o objetivo desse vídeo, né? Explicar o que é hipoteca, como é que funciona, mas só para você saber que o resultado prático é que o imóvel fica com essa garantia, fica como garantia para pagamento dessa dívida. E lá no registro desse imóvel vai constar lá, vai ficar constando uma verbação, uma anotação, um gravame, como a gente chama, tá? Até o devedor pagar aquela dívida e liberar a matrícula para venda. Aí, nessa hipótese desse artigo, esse gravame recai também sobre a servidão, porque a servidão está registrada em nome do prédio, do dono do prédio dominante.
Tá? Então, por exemplo, o banco, quando fez a pesquisa lá no site registradores.org, ou no balcão do registro de imóveis, vamos supor, ele faz uma busca pelo CPF do devedor, né, de todos os imóveis que ele tem, e aí o sistema apura que existem lá um imóvel e uma servidão no nome dele. Tá? Daí o banco faz a hipoteca de tudo, tanto do imóvel quanto da servidão. Aí, nessa hipótese que eu estou construindo aqui, né, o dono do imóvel dominante, que é devedor ao banco, resolve deixar aquele imóvel para pagar essa dívida. Ele se muda, se for uma casa, ele se muda, e aí o banco absorve essa propriedade para pagar essa dívida. E aí não vende a terceiros e essa servidão perde a utilidade. Vocês viram lá nos primeiros vídeos que um dos requisitos para a existência da servidão é que ela tenha utilidade para o prédio dominante, né? Aquele que vai ser favorecido com a servidão. Então, nessa hipótese aqui, a servidão perdeu a utilidade, porque ninguém mais está usando, o devedor se mudou, o imóvel foi abandonado, por exemplo, e agora, como é que ela se extingue, né? Então, como vimos lá pelo caput do artigo, né, pelo 1387, desapropriação ou cancelamento. Só que aqui nesse parágrafo único, existe essa ressalva que ela só vai poder ser cancelada, a servidão só vai poder ser cancelada com autorização do credor hipotecário, ou seja, do banco, tá? E aí, aqui nesse caso, se o banco não quiser dar autorização, aí a gente busca, né? A pessoa tem que buscar uma autorização judicial. E nós entramos aqui naquela situação que cada caso é um caso, né? Sempre que uma das partes envolvidas estivesse excedendo na defesa dos seus direitos, né? Causando prejuízo de alguma forma a outras pessoas, ela pode acionar o Poder Judiciário por meio de uma ação judicial e pedir para o juiz ali o que ela entender de direito. Dito isso, vamos às hipóteses de cancelamento da servidão, relacionadas lá nos artigos 1388 e 1389. O 1388, ele trata das hipóteses de cancelamento de uma servidão a pedido do dono do prédio serviente, aquele que cede a servidão de passagem. Então, nos termos do artigo, vamos ver aqui o que diz o 1388. O dono do prédio dominante, o dono do prédio serviente, tem direito pelos meios judiciais ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Então, ele traz aqui os 3 incisos que são as hipóteses de cancelamento que o dono do prédio serviente tem direito, tá? Uma vez que o dono do prédio dominante ali, aquele que é favorecido com a servidão, não concordar com esse cancelamento da servidão, não aceitar assinar nenhum documento, aí o dono do prédio serviente tem essas possibilidades aqui relacionadas nos artigos. Se eles estiverem de acordo, eles fazem um documento, uma escritura de cancelamento da servidão. Se eles não tiverem de acordo, aí processo judicial, tá bom? Então, aqui, esse é um detalhe importante, né? O artigo, ele menciona a via judicial para cancelamento da servidão, mas não impede que esse cancelamento seja feito de forma consensual, por escritura pública, no tabelionato, e depois levada a registro para cancelar, tá? Aí, no processo judicial, quando as partes não entram em consenso, então, o dono do imóvel serviente vai poder alegar uma das seguintes situações, para o juiz poder autorizar aí o cancelamento. Inciso 1 do artigo. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Aqui, quem é o titular? O titular é o dono do imóvel dominante. Essa renúncia vai poder ser expressa, né, em papel, escritura, contrato, enfim, ou tácita, não formalizada, né, mas que está evidente. Por exemplo, ele passou a utilizar um outro acesso e abandonou a servidão. Tá? Então, essas são as hipóteses de renúncia da servidão. Inciso 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. O serviente, ele vai demonstrar para o juiz que o dominante não usa mais, né? Então, porque foi aberta uma rua na frente do imóvel dele, ou a servidão perdeu a utilidade, tá? Então, essa é a hipótese de quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade, tá? Que é um dos requisitos, né, para a constituição da servidão.
Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. O que seria esse resgate? Nesse caso aqui, é por acordo das partes, tá? Geralmente é um acordo oneroso. Esse resgate, ele fala sobre um acordo oneroso, ou seja, o dono do imóvel serviente, ele paga pela servidão para tê-la de volta, tá? E o dono do prédio dominante consente com esse pagamento, né? E deixa de usar a servidão. Tá? Então, essas são as hipóteses do 1388. Aí, o 1389 menciona outras possibilidades de cancelamento da servidão pelo dono do prédio serviente, quando ele conseguir provar que ocorreu uma das seguintes hipóteses, que são aquelas relacionadas nos incisos, tá? Inciso 1, pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, ou seja, uma das duas pessoas passou a ser o dono dos dois imóveis, né? E a servidão perdeu a utilidade. Então, antes nós tínhamos duas pessoas diferentes, né? Cada uma dona de um imóvel diferente, e uma sendo favorecida por essa servidão. E nessa hipótese do inciso 1, do 1389, é quando um deles compra do outro e passa a ser o único dono dos dois imóveis. Então, aí pode extinguir a servidão, cancelar, né? O inciso 2 fala assim, pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Nessa situação aqui, as partes concordaram expressamente, por meio de um documento, em desfazer aquela servidão, né, suprimindo, extinguindo, eliminando as obras da servidão, e então essa é mais uma das hipóteses que ela pode ser cancelada, né, pela supressão das respectivas obras. Tá? Porque aí ela deixa de ser aparente, deixa de ser útil, né? Tudo relacionado à utilidade da servidão. E o inciso 3, pelo não uso, durante 10 anos contínuos. Então, o dono do prédio serviente, ele pode pedir ao juiz que se cancele essa servidão, porque ela não está sendo usada pelo dono do prédio dominante por mais de 10 anos, tá? Então, aqui ela fala por si só, né? Em caso de abandono da servidão, nesse caso aqui, o dono do prédio serviente, ele não vai poder pedir o cancelamento direto no registro de imóveis, porque ele não vai ter nenhum documento assinado também pelo dono do prédio dominante, né? Então, aqui realmente ele vai ter que entrar com uma ação, e aqui ele vai ter que provar que o dono do prédio dominante não usa por esses 10 anos, né? Então, ele vai ter que produzir as provas ali até que o juiz se convença e autorize o cancelamento dessa servidão. Tá bom? Então, essas são as hipóteses do Código Civil sobre a extinção das servidões, né? O Código Civil, que é uma das nossas principais leis que rege a nossa vida cotidiana, né? Na minha opinião, ele só perde para a Constituição Federal em nível de importância, né? Porque a Constituição ela abrange mais direitos coletivos e públicos, né? Direitos individuais também, mas na sua maioria, né? Direitos coletivos e públicos, e o Código Civil rege mais a questão dos direitos privados. Então, na minha opinião, é a lei, uma das nossas leis mais importantes. Valeu, pessoal? Então, se esse vídeo foi útil para você, trouxe clareza, te ajudou de alguma forma, né? Já clica aqui em gostei, compartilha com os teus amigos. Se não gostou, pode clicar em não gostei também, porque qualquer interação sua vai ajudar a levar esses vídeos desse canal a alcançar o seu objetivo, que é levar informação útil ao maior número de pessoas possível. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o algoritmo vai perceber que ele é relevante, né? E aumenta o alcance dele a mais pessoas, levando mais informação útil, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, sua participação e até o próximo vídeo.